Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Maria Geralda de Miranda, sou diretora executiva do Centro Cultural Justiça Federal, aqui no Rio de Janeiro. É com alegria que damos prosseguimento ao nosso ciclo de palestras intitulado Memória do Judiciário, Preservação e Identidade. Hoje, o nosso convidado é o Dr. José Carlos Teixeira Georges, que atua na direção do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. Convido o doutor Ivan Atier, desembargador federal do Tribunal Regional da 2ª Região e também diretor-geral do Centro Cultural Justiça Federal, para abrir oficialmente o evento e apresentar o nosso ilustre e muito querido palestrante. Com a palavra, doutor Ivan, obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Geralda. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor José Carlos Georges. Prazer imenso em conhecê-lo. Muito grato por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. Um breve currículo é necessário que se faça de Vossa Excelência. Hoje, dia 29 de junho, 15 horas, e o doutor José Carlos Teixeira Georges possui graduação em licenciatura em História Natural pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1958. Graduação em bacharel em Filosofia pela Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras de Bagé, em 1964. Graduação em bacharelado em História Natural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1958. Graduação em Filosofia pela Universidade Católica Sul-Rio-Grandense de Pelotas, em 1961. Em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1965. E mestrado em pós-graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2016. Atualmente é professor da Universidade da Região da Campanha, professor da Escola de Magistratura do Rio Grande do Sul, professor da Escola Superior do Ministério Público, professor da Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul, sócio integrante do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Memorial do Judiciário, atuando principalmente nos seguintes temas: alimentos, quinto, ação penal, cremação e dignidade da pessoa humana. E ainda é colunista do jornal Minuano de Bagé, Rio Grande do Sul, desembargador aposentado, então, e escritor. Veja que extenso currículo. Hoje tem o nosso caríssimo convidado, o doutor José Carlos Teixeira Georges, a quem concedo a palavra, então, para nos brindar com certamente mais uma brilhante palestra. Muito boa tarde. Muito boa tarde, desembargador Ivan, doutora Maria Geralda, meus caros companheiros de memoriais, centros de memória, arquivos, acervos, bibliotecas, que hoje compõem o nosso já uma rede de todos profissionais desse setor. Apenas ao agradecer ao desembargador Ivan Atier, a quem eu saúdo, eu queria fazer breves reparos aí. Atualmente o meu magistério se reduz exclusivamente a postos de pós-graduação. Depois de adicionar numa série de universidades, cursos, etc., agora me reduzo, e é natural que aconteça isso, em vista da minha inativação, apenas aos cursos de pós-graduação, que me dão sempre alegria. O magistério foi a minha primeira atividade e é uma atividade que eu realmente gosto muito. Eu entenderia de sinalizar, em primeiro lugar, antes de começar essa charla aqui, essa achega, como nós dizemos aqui na fronteira, o seguinte fato, da importância que existe para nós agora determinados acontecimentos que solidificaram a nossa união e a nossa integração.
Eu sinalizo em 3 acontecimentos. Em primeiro lugar, eu acho que o encontro que realizamos em Florianópolis foi muito importante, porque nos pôs em contato uns com os outros, conhecendo sul e norte do Brasil, todos, leste, oeste, diversas entidades, fizemos uma integração maravilhosa lá na cidade de Florianópolis. Eu me recordo que eu acho que foi na saída de um almoço, nós íamos na condução lá para o tribunal para assistir às diversas intervenções, e o nosso querido doutor Carlos Alexandre, que eu considero o nosso líder, o nosso guru, levantou pela primeira vez a possibilidade de criarmos uma rede que ele chamava Memo Jus, né? Então, Memo Jus, para nós, na realidade, um segundo pilar que eu dou muita importância. Primeiro, consequentemente, encontro o Memo Jus, e o terceiro pilar, sem dúvida, foi a consagração da nossa atividade pelo Dia da Memória reconhecido pelo CNJ. Eu acredito que, com tudo isso, nós passamos de uma dignidade meramente funcional para termos agora, e eu não tenho dúvida disso, e as outras promoções que a doutora Maria Geralda está, inclusive, já anunciando nesse seu operoso centro, expandindo para todo o país, eu não tenho dúvida nenhuma que nós agora, além da dignidade funcional, nós temos uma dignidade institucional e, mais que tudo, uma dignidade histórica. Eu até considero tão importante essa minha presença aqui que hoje, ao sair das vestes talares da quarentena, e quando fui me afeitar, como dizem os castelhanos, para esse acontecimento, cheguei por um ato inconsciente quase a colocar perfume, porque acho que é tão solene esses nossos encontros que mereceriam até umas vestes talares, mas graças a Deus estamos com essa informalidade. Eu optei por falar nesses três pilares aqui que eu também considero da memória, que é a memória, a história e o esquecimento. E eu vou, à medida que vou seguindo aqui um esquema, eu também vou intercalando com alguns comentários. Eu começo dizendo que, ao apresentar a obra de Heródoto, a quem considerar o pai da história, o grande Cícero afirmava fazê-lo para que as obras dos homens não fossem esquecidas com o tempo, como ainda as maravilhosas façanhas de gregos e bárbaros, desvelando as causas dos conflitos. Os que comentam tal posição do orador romano acentuam que nela se desenha um verdadeiro programa e uma tarefa do historiador, contendo um relato, uma história, uma exposição oral ou escrita, onde ressalta uma palavra fundamental para a história, o testemunho, a quem cabe preservar pela lembrança as ações humanas para que não sejam esquecidas. Eis aqui as acepções seminais quando se cuida de analisar uma obra como a presente, memória, história e esquecimento. Nós temos lá no nosso memorial, uma das nossas promoções, o Formando Gerações, uma das primeiras promoções do Memorial do Judiciário, hoje até com curso até nacional, conhecido nacionalmente, onde nós recebemos lá, no nosso espaço, diariamente alunos das escolas públicas e das escolas privadas, às vezes, e os alunos, então, com os nossos estagiários, com os nossos funcionários, dialogam e tomam conhecimento do que é o judiciário, às vezes até exercitam um júri simulado, aprendem essas palavras típicas
da nossa atividade, conhece, portanto, a estrutura nacional no que diz respeito aos poderes e fazem determinadas atividades lúdicas através de quais eles concentram aquele ensinamento e, posteriormente, no fim do ano, nós fazemos um grande espetáculo premiando escolas e alunos com um computador, a escola e com um notebook, o aluno, que vençam uma espécie de certame entre todas as escolas a respeito de um título que nós damos. É uma promoção que nos orgulha. E, no instante que eles estão lá, é projetado um pequeno vídeo, e esse vídeo tem um determinado momento em que um prisioneiro, aparece uma prisão, um prisioneiro, tenta seduzir o seu carcereiro, dizendo assim: amigo, pensa um pouco, o que será da história se não estiver livre? Aqui o carcereiro então responde, só que esquece um detalhe, você está preso e sem memória ninguém reabilita o passado. Então, naquela brincadeira, nós ressaltamos a importância da história, da memória, para ascender até a própria história. Realmente, a memória, segundo a erudição corrente, é o elemento que organiza o sentimento de identidade coletiva ou individual e que se compõe de personagens, lugares e fatos, enquadrando-se como um investimento ou um esforço guiado pelas preocupações de manter as fronteiras sociais, mas também pretendendo mudá-las. Esse esforço exige a impossibilidade de falsificar o passado, fortalecendo a credibilidade do discurso. Já a história, quando nós analisamos as suas raízes, até as suas origens, as suas raízes semânticas, devolve à sociedade uma explicação sobre suas origens, como acontece na narrativa de um grupo de acontecimentos, uma biografia de uma pessoa, ou até no conteúdo de um processo judicial. Essa relação entre a história e a memória é calcada na mitologia grega, como todos sabem, onde Mnemosine, a deusa da memória, e que gera 9 deusas da sua união com Zeus, tem entre elas, inclusive, Clio, a divindade da história, significando, portanto, que para haver história, há de sempre se recorrer à mãe memória. Tá? Me lembro aqui de Jacques Le Goff, para quem a anamnese, ou a reminiscência, é a verdadeira técnica mística, como o habitante do inferno órfico, que, para evitar o esquecimento, deve abeberar-se da imortalidade ou da memória. Essa função das nossas atividades em busca dos vestígios mnemônicos faz com que devamos ordená-los e providenciar na sua releitura, na apropriação de seus conteúdos, para proveito do futuro. Ainda segundo outro conhecido historiador e memorialista, que é Ricoeur, quando se investiga a relação entre a recordação e o esquecimento, não devemos olvidar o que dizia Santo Agostinho, que apregoava uma memória do esquecimento, ou seja, lutar contra o ouvido e arrancar os fragmentos da lembrança da rapacidade do tempo. Como eu já disse, o historiador deve obrigar-se a um dever de memória que consiste num dever de não esquecer. Para o memorialista, não há melhor caminho que dito por Kant, grande filósofo que, como todo mundo sabe, almoçava metodicamente numa determinada hora e apenas saía às 2h da tarde, atravessava a praça da cidade de Königsberg, exatamente às 2h, um costume de tal modo assentado naquela população que eles chegavam a acertar os relógios com o passeio que Kant realizava. Né? Então, o Kant, para a memória,
estabeleceu uma trilogia, que é uma trajetória, um percurso que todos nós devemos fazer. Percorrer, ligar e, finalmente, reconhecer. Nesse contexto, lembro a importância da microhistória, que olha os fatos com as lentes de um microscópio e não de um telescópio, na feliz imagem de Giovanni Levi, e que corresponde à valorização do indício, do episódio, do detalhe, né? O detalhe significativo, como diz o outro historiador, Carl Lindsburg. A pesquisa, embora conceito não universal, é uma investigação minuciosa de fato ou pessoa, partindo de uma interrogação, e que leva pela consciência crítica a uma interpretação e tenta produzir um conhecimento novo. Daí não valer a simples compilação, mas a investigação bem-sucedida de um problema. Não cuida apenas de convencer, mas de comprovar e interpretar. A busca, portanto, a nossa mira deve ser sempre o testemunho histórico. Diz a professora Janete Abrão que o historiador não é um investigador da verdade do passado, mas um intérprete do passado, condicionado por suas opiniões políticas, condição social e contexto em que habita. Adotando uma frase de Bloch, a história é filha do seu tempo. Assim, o historiador não se liberta das suas idiosincrasias, né? Como até já apregoava há muito tempo o nosso Ortega y Gasset. E, para isso, recorre às fontes. Aqui, no nosso caso concreto, as nossas fontes primárias escritas, que são os processos judiciais. Então, o manuseio privilegiado que nós temos de tais documentos oferece, até na mais simples das suas classes, uma amplíssima janela sobre tipos, pessoas, costumes, regras de conduta e percepção sociológica vigente em determinada pessoa ou época. Portanto, os nossos processos, os nossos arquivos, têm um rico material investigativo. Os chamados processos impactantes que nós temos lá no nosso memorial, uma outra das nossas iniciativas, são os chamados processos impactantes. Nós recolhemos no nosso solidário arquivo judicial, nós recolhemos, então, determinados processos que tenham grande ressonância pela sua repercussão no meio social, como determinados crimes, né, de grande nomeada, ou determinados acontecimentos sociais de natureza civil também, né, que repercutiram por alguma maneira. Então, esse é um lugar que nós temos lá no nosso memorial dos processos impactantes e que tem servido para a pesquisa muito grande dos historiadores, e a base dele fazem lá as suas dissertações, as suas teses, até o seu pós-doutorado, e que tem, inclusive, se transformado em livros até de grande relevo e de grande busca, porque acabam retratando, assim, um determinado episódio que foi histórico e, consequentemente, trazido à lume. Eu me recordo que em São Paulo, por exemplo, nos causa muito interesse os livros do historiador Boris Fausto, né, que achou esse viés, esse nicho dentro da história, de se debruçar sobre determinados acontecimentos retumbantes, como foi aquele crime dos chineses, do restaurante chinês lá em São Paulo, através da qual esse grande historiador fez um livro magnífico, como depois repercutiu em outro exemplo que tem sido seguido até por grandes eruditos, né? Então, esse material que nós temos lá no Memorial Judiciário tem servido para que os pesquisadores se debrucem sobre eles, extraindo relevantes significativos, né?
Assim também acontece entre sessores. Vejam os nossos colegas a importância que nós temos num determinado processo, né? O depoimento, o interrogatório, a defesa prévia, o recurso, a perícia, um mapa que contenha um determinado processo, conta uma história, né? Na realidade, os nossos processos judiciais eles têm no seu fundo uma história, os costumes, às vezes, ao abrirmos, consequentemente, um simples processo judicial, pode ser uma ação de despejo, pode ser um divórcio, pode ser uma separação, nós conseguimos, com isso, vislumbrar, contextualizar um determinado instante, né? E ver como era a sociedade naquele tempo, quais eram as repercussões, como era a posição da mulher, como era a questão de gênero tratada, né? E tudo isso aparece como pano de fundo, às vezes, por trás do palco. O palco, o cenário, está trazendo ali as partes que estão em conflito, em dissídio, e lá no fundo, né, nós encontramos, consequentemente, outro desenho, um desenho de fundo que nos dá, sem dúvida nenhuma, um cenário muito apropriado de uma determinada regra. Então, não é sem razão que, ante o volume de processos dos arquivos judiciais, os tribunais, todos nós tenhamos organizado as nossas comissões interdisciplinares para decidir quais os processos que merecem guarda definitiva, descartando somente os que não tenham valor histórico, né? E agora nos vem, todos lutamos, eu tenho representado, junto com a minha companheira de trabalho, a Karine, que me substitui na comissão, no tribunal, às vezes, nós temos ali visto a luta, a preocupação dos historiadores, de representantes de todas as áreas jurídicas, preocupados em ter um grande escrúpulo, uma grande prudência, para não descartar todos os processos. Porque, infelizmente, dentro de uma certa mentalidade que vivemos nos dias de hoje, muitos entendem que é um mero papel velho, que não tem serventia nenhum, e que isso deve ser descartado ou deve ser destruído. Eu sempre conto que, desde que entrei no memorial, não só pelo meu signo, que eu sou canceriano, mas também passei a ter uma grande preocupação com um papel velho. Hoje, quando me chega um documento, eu leio com o máximo interesse, e acredito que todos os companheiros assim façam, para ver se ele não terá, portanto, uma grande importância, né? Então, nós estamos aí, eu sei que alguns tribunais a que pertencem alguns dos assistentes já têm aí, primeiro tiveram a sua microfilmagem, agora tem a possibilidade de fazer a digitação dos processos, será para nós o apanágio geral, a apoteose da nossa memória, o momento que nós conseguirmos digitalizar todos os processos do Brasil, para que nada se perca e sempre sirva o processo, num determinado instante histórico, para alguma pessoa, até para ver a sua genealogia, até para ver a sua formação, até para ver o seu parentesco e até para descobrir a sua filiação, como acontece em muitos episódios. E essa pandemia está nos colocando, inclusive, nessa situação singular de estarmos aqui dialogando através da virtualidade. Seguramente, ela vai influenciar muito no nosso futuro, porque nós temos que nos aprimorar nos nossos tribunais com a inteligência artificial, né? Com a telemática, com a cibernética, com os computadores. Então, porque a tendência, estamos vendo o que isso está trazendo, é uma tendência para
ficamos cada vez mais isolados, mais reservados. Lá, como já foi apregoado, gozando mais o ócio doméstico, né? A meditação silenciosa em casa para poder trabalhar, né? Sem muitas agruras que se passam, às vezes, dentro das salas de estudo, as assessorias, ou dentro das salas de julgamento dos fóruns ou dos tribunais. Né? Então, nós temos que pensar também nesse futuro que, a princípio, nos assusta muito, mas que realmente nós temos que nos atualizar e nos consolar, porque realmente o que vem para frente, através da inteligência artificial, vai seguramente afetar muito, muito o exercício da magistratura, o exercício da advocacia, que até dizem, há pouco, terminava um livro de um chinês muito especialista nesse assunto, e a advocacia estaria entre as profissões que tendiam até a desaparecer, dado que no futuro os escritórios poderiam simplesmente contratar ou ter um robô especializado para fazer a procura da sua jurisprudência, a procura dos precedentes. Mas, enfim, esse não é, claro, o objeto que nós devemos tratar aqui. Então, eu dizia que abrem-se muitos portais para se avaliar a trajetória do homem, examinando o processo do país, do mundo, as características de cada época e, principalmente, as relações humanas que transpiram nessa documentação oficial. Eu trago aqui para os estimados colegas um caso que aconteceu lá no nosso tribunal e que aqui refiro até como uma situação histórica muito interessante. É o inventário do comendador Domingo Faustino Correia. Talvez até alguém que esteja me assistindo por esse Brasil, de alguma forma tenha lá alguma relação com os Correios e com outras famílias, né? Que foi um caso de grande repercussão aqui no Brasil. Esse inventário do comendador foi um dos mais demorados da Justiça Gaúcha. Não sei se ele será também dos recordes nacionais. Tramitou por 107 anos e compõe-se de 2.400 volumes. Contém 1.952 petições, 6.400 habilitações, e olha lá, isso aí só das 50 caixas examinadas, porque, na realidade, ainda há 483 caixas que não foram ainda examinadas. Esse famoso inventário, ele ultimamente tramitou na cidade de Rio Grande, e o Foro de Rio Grande, que é uma cidade marítima nossa, né, perto de Pelotas, o Porto de Rio Grande é famoso, os diretores do foro tiveram que fazer grandes modificações lá no foro, inclusive para poder abrigar, vejam vocês, aí são 2.400 volumes, né? Mas eu conto a história mais ou menos o seguinte. Ele era casado com a dona Leonor Maria Correia, faleceu em 1865. O casal não tinha filhos, né? De maneira que o comendador ficou ali com a sua ameação, mas também a dona Leonor beneficiou com legados irmãos, criados, concedeu dotes para sobrinhos e afilhados, para enjeitados, para usar uma linguagem da época, para os filhos de criação. Hoje nós sabemos que os filhos de criação até disputam aí pela socioparentalidade, né, a parentalidade afetiva, obras pias e da Santa Casa, né? Também os colegas sabem, né? Em muitos foros do passado era muito comum, e aí até acho que há ainda pessoas que resolvem, não tendo herdeiros necessários, resolvem fazer legados para a Santa Casa
de caridade, o Santa Casa de Misericórdia, e nós sabemos também que no Brasil colonial isso foi muito frequente de fazer esses legados para o santo, né? O meu São José, por exemplo, era um daqueles que era mais beneficiado, né? E aí vem aquela história do Santo do Pauoco, e guardava joias e tudo lá no esconderijo, né? E eu tive ainda a oportunidade, quando estava na magistratura, alguns anos atrás, de julgar exatamente um caso desses, um legado feito a favor de uma entidade pia dessas, a uma santa casa, né? Então, a dona Leonor beneficiou todas essas pessoas, alforriou escravos, só condicionando a que ficassem fiéis ao comendador, ditando ainda que eventuais saldos tocariam aos irmãos dela, Evaristo, Francisco, Joaquim, descendentes. Enfim, quando o comendador sentiu a sua morte, em 1873, ele também fez as suas disposições de última vontade, indicou os testamenteiros, e inclusive testamenteiros para os bens que ele tinha em território brasileiro e em território uruguaio. Vejam como esse homem era poderoso. Mandou separar 1,5 léguas de campo para as suas crias. Vejam só. Ele mandou 1,5 léguas de campo, olha só, é muita extensão para suas crias, como consta no testamento dele, que eram as filhas que ele tinha com as escravas, né? Então, ele distribuiu o acervo entre os irmãos, o médico, a viúva, o escrivão, e uma série de outras pessoas, a sobrinha aleijada, o sobrinho tal, que deveria pagar os impostos e ficasse para as crias dele, privilegiou também obras religiosas, entidades e tal. Então, a primeira polêmica se deu ainda lá em 1890. Veja que o primeiro recurso disso ainda foi julgado pelo nosso Superior Tribunal de Justiça do Estado, né, que um dos primeiros tribunais que nós tivemos foi o Superior de Justiça, e que era composto pelo Borges de Medeiros. Vejam só, depois foi 20 e tantos anos presidente e governador. Então, e as crias também, números defensores, né? Parou esse processo em 1970, mais ou menos. Então, aconteceu o seguinte: eu me recordo que eu estava começando a minha advocacia em Bagé, e apareceu um advogado lá para fazer um chamamento para os advogados e para todas as pessoas com o sobrenome Correia. Tem outros sobrenomes aí vinculados, para dar procuração. Dava procuração, pagava já os honorários para o advogado não ficar prejudicado. E aí vieram aí essas quase 7.000 habilitações pelo Brasil e pelo mundo de pessoas que queriam a herança do comendador, né? Bem, até que em fevereiro de 1982, o doutor Carlos Roberto Nunes Lengler, agora lamentavelmente falecido, foi meu companheiro no Tribunal de Alçada depois, proferiu uma sentença de 434 páginas, a sentença do doutor Lengler, né? Então, ele, nessa extensão, ele examinou perfunctoriamente, profundamente todas as provas, assim, usando uma palavra até agrícola, debulhou todo esse processo, né? E deu essa sentença que se tornou tradicional aqui. E ele, então, claro que houve vários recursos, e tudo, principalmente pelo fato aí da prescrição, e isso terminaria já no ano de 1984, em março de 94, quando o Tribunal de Justiça considerou a grande maioria dos recursos desertos e a grande maioria deles também improvidos, aqueles que eram tempestivos. Houve recurso extraordinário, que não foram conhecidos, né? Então, terminou esse rumoroso processo. Nós, lá do Judiciário, havia na comarca de Rio Grande uma funcionária, a hoje doutora Virgilina Edip Goulart Palma, né? E aí ela estava tão interessada exatamente nesse inventário, porque ela trabalhava no cartório, né?
que ela se formou em Direito, se formou em História, fez pós-graduação, está com mestrado, está em vários cursos de pós-graduação, e se dedicou exclusivamente ao inventário do Comendador Corrêa, que nós editamos, né? Em 2011, o nosso Memorial do Judiciário editou esse livro da doutora Virgilina, Realidade e Mito do Inventário Comendador Domingos Faustino Corrêa. E é tão importante agora que há poucos dias atrás eu fiz já para ela o prefácio de um novo livro, em que agora ela contextualiza em diversos momentos do Império e da República, né, essa situação. E, ao que me consta, ela, depois desse segundo livro, já tem um terceiro, e terá um livro, inclusive, dedicado exclusivamente ao conteúdo da própria sentença. Eu vejo, para finalizar, queridos amigos e queridos companheiros dessa área, como é importante para nós o arquivo judicial, o processo judicial, o documento judicial. É sumamente importante. Nós temos que, se eu digo lá que no meu arquivo, no arquivo nosso aqui do tribunal, nós temos 14 milhões de processos, já tirando os descartados, imagine, consequentemente, que nós temos ali 14 milhões de situações, 14 milhões de episódios vitais, cada um com a sua peculiaridade, que nos cabe sempre adentrar, pensar, flagrar e, finalmente, interpretar e escrever. E também a necessidade que nós temos, apenas para dar um exemplo final, nosso memorial fez e acho que também está acontecendo com todos os colegas, em todas as capitais, onde existe tribunal, disseminar os nossos memoriais, centros de memória. Então, por exemplo, nós temos um centro de memória em Caxias do Sul, e a Justiça, o tribunal entregou os processos antigos da primeira vara civil para a Universidade de Caxias, que, inclusive, deu todas as instalações, tem um aparato lá maravilhoso na Universidade de Caxias, onde está o Centro de Memória do Tribunal do Rio Grande do Sul. E é tão importante que os pesquisadores lá começaram a trabalhar aqueles processos da época do Júlio de Castilhos com relação à imigração italiana. E vieram descobrir, inclusive, que o Júlio de Castilhos, que foi, claro, aqui um presidente da província e governador, ele era bastante rigoroso na cobrança dos tributos dos italianos, dos imigrantes italianos. Nós temos também um outro centro de memória na cidade de Passo Fundo, um outro na cidade de Taquari, é uma coisa fácil de fazer, e precisamos ter a compreensão dos juízes e dos tribunais, porque às vezes basta um corredor naqueles foros mais simples, que não possam nos ceder uma sala, basta um corredor para colocarmos ali retratos de juízes da comarca, episódios, aí um processo antigo, um processo vindo de um cartório que causa grande interesse dos visitantes e dos jurisdicionados que aparecem ali. Eu sempre muito amplo e nós estamos muito contentes porque agora nós temos esse extraordinário meio de comunicação que é a nossa rede e, principalmente de tudo, a nossa integração e a nossa amizade. Muito obrigado. Vamos agradecer o nosso querido doutor José Carlos Teixeira Georges. Realmente, o seu tema foi da memória e do esquecimento, foi extremamente ilustrado pela sua experiência, vamos dizer assim, e eu fiquei muito encantada e feliz com a sua palestra. Eu tenho certeza que ela vai reverberar na nossa rede, e como ela vai para o canal do YouTube do nosso Centro Cultural, eu tenho certeza que ela será vista, assistida por muitas pessoas.
Obrigado, Maria. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui entre nós. Vou passar a palavra para o doutor Ivan, fazer também as considerações dele. Obrigado. Doutor José Carlos, o senhor nos encantou hoje com mais esta palestra, brilhante palestra, e nos fez ter certeza mesmo de que a memória é fundamental, até porque há um fato interessante. O passado sempre está à nossa frente. É sempre o passado que direciona, geralmente, as nossas atitudes e como nós somos vistos e considerados, né? Hoje se fala até de esquecimento. Alguns até querem o esquecimento de fatos antigos que estão praticamente imortalizados hoje na internet. Fala do direito ao esquecimento. Mas, enfim, a justiça, a memória da justiça é a história da humanidade, claro, numa determinada época. Temos aqui já livros interessantíssimos, ligados principalmente a penalistas. Eu me recordo de um livro que li há muito tempo, já está até na hora de reler, era do doutor Celso Delmanto, que comentou o Código Penal brilhantemente, e ele escreveu um livro interessantíssimo intitulado Defesas que Fiz no Júri. E lá ele conta histórias, claro que sem dizer o nome, né? É a história de pessoas que ele defendeu, conseguiu absolver e outras não, enfim, é uma memória. Temos também um advogado paulista, o doutor Valdir Troncoso Pérez, que era um brilhante jurista. No júri, ele, como se diz aqui, arrebentava mesmo. Eu dava gosto de ver o doutor Valdir Troncoso Pérez trabalhando, fazendo uma defesa no tribunal do júri. E eu acho até que, não me recordo se é de autoria dele também, um livro interessantíssimo que fala sobre júri, que é o Salão dos Passos Perdidos, que conta também a história de vários júris que ocorreram no Tribunal do Júri de São Paulo. Perdão, acho que é ministro Evandro. Pode ser, não é? Talvez. Eu acho que é do ministro Não ouvi, doutor, desculpe. Evandro, né? Como? Ministro Evandro. O Salão dos... Pode ser do ministro Evandro, já não estou me recordando bem. Com certeza, mas acho que é do ministro Evandro. E temos também outro criminalista importantíssimo, que deixou, até o filho segue o caminho dele, que era o doutor Paulo José da Costa, de São Paulo também, enfim, mas com a criação do Dia da Memória, né, talvez se reúnam todos esses fatos da humanidade, do Brasil, do brasileiro, e preserve essa memória para ensinamento até dos jovens que aí vêm. Doutor José Carlos, olha, muito obrigado. E o senhor é convidado permanente, agora que já integra o nosso Centro Cultural, a nos fazer uma visita, se ainda não conhece as instalações aqui. É o prédio onde funcionou o Supremo Tribunal Federal, um prédio muito bonito e bem conservado. E a alma desse prédio, a alma do Centro Cultural hoje é a doutora Maria Geralda, como sempre digo, né? Então, que conduz isso. Então, agradeço muito a Vossa Excelência essa participação. Obrigado. Muito obrigado. Tenha uma boa sorte aí, como sempre, aí no Rio Grande do Sul. E um fraterno abraço, digo, ao senhor e a todos que estão nos ouvindo aqui, a doutora Maria Geralda, nossos funcionários, o senhor Sérgio, que possibilita esta gravação, a transmissão e este evento assim online, ao vivo, né? Então, muito obrigado e parabéns. Obrigado, doutora Maria Geralda, e até a próxima. Até breve. Até breve.